Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou com a Caliandra espinosa, é uma planta que está comigo já há bastante tempo. Foi uma planta que eu iniciei praticamente do zero. Eu comprei ela que não tinha nenhuma brotação, daí eu fui fazendo a estilização, deixando os galhos crescer, fazer controle de energia para conseguir essa estrutura que hoje ela se encontra. É uma planta que eu gosto muito de trabalhar ela, eu tenho muita satisfação por conta do resultado que eu consegui desde a época que eu iniciei, que deve ter mais ou menos uns 5 anos de trabalho da primeira estilização, primeira intervenção, para como ela está hoje. Ela já tem uma maturidade nos galhos, uma ramificação assim até interessante, né? Então, mas que eu pretendo melhorar mais ainda a ramificação. E qual que é o intuito do trabalho que eu vou realizar hoje? Eu deixei alguns galhos crescer livremente, esse galho do lado esquerdo. Eu fiz um controle de energia podando toda a estrutura e mantendo ele crescer livremente para ganhar um diâmetro, né, de galho compatível, né, com a estrutura que ela vem ganhando ao longo do tempo. Então eu já tenho os galhos bem posicionados, é uma ramificação interessante, mas essa etapa eu preciso, né, mesmo que estamos no outono, a brotação dela está bastante forte, mesmo estando no outono. Então eu preciso fazer esse controle, uma poda de refinamento, o que seria tentar encurtar mais os entrenós, né? Tentar buscar mais os entrenós curtos para uma ramificação mais fina. E esses galhos que já ganhou o diâmetro, que eu fiz um controle de energia, mantendo ele crescer livremente, eu vou cortar ele e já começar a trabalhar as ramificações desses galhos. E os outros galhos vou conseguindo manter a poda. Se for necessário eu fazer um controle de energia, precisar de um diâmetro de tronco de algum outro galho, eu vou deixar ele crescer livremente e assim por diante. Mas nesse momento, o trabalho que eu quero fazer nessa estação de outono, uma poda de refinamento para encurtar os entrenós e conseguir uma ramificação mais fina e compactar ela. Eu realizando a poda, os entrenós mais curtos, deixando essas gemas axilares aqui, vai ser muito interessante para mim conseguir uma ramificação mais fina. Vocês observam que aqui, nesse ponto, já tem uma gema axilar nesse ponto e a outra na outra lateral aqui. Então eu preciso realizar a poda com o entrenós mais curto possível para conseguir uma compactação mais interessante e agradável para a estrutura dessa planta. Vocês observam que ao longo da brotação os entrenós vão alongando, então isso eu já preciso descartar. Vocês observam que o entrenó daqui para o início dessa estrutura de ramificação é mais curto do que desse ponto do nó até o outro nó, já vai alongando. Então eu já preciso fazer uma poda nessa gema axilar aqui. Outro exemplo bem nítido dos entrenós mais curto. Daqui tem uma gema latente, nesse outro ponto já tem outra,
E aqui já tem uma distância praticamente o dobro desse entrenó para esse, e já vai alongando. Então isso eu preciso descartar para conseguir uma ramificação. Do outro ponto, o mesmo sentido, sempre nas brotações iniciais, os entrenós é mais curto e ao longo da brotação vai alongando. Neste outro ponto, tem uma gema axilar aqui. Um período curto, uma distância curta, já tem outra que já começou a aumentar e assim por diante. Então a poda, o intuito dessa poda vai ser tentar reduzir o máximo a distância dos entrenós para que a ramificação seja mais uniforme e mais fina. Então a poda foi concretizada para conseguir manter a silhueta da planta e os entrenós mais curtos para uma ramificação mais fina. Enquanto a manejo, o que pode influenciar em questão dos entrenós mais curtos ou mais longos, as folhas maiores ou menores, enquanto a manejo. O manejo é muito importante também nessa questão. Se fizermos nessa etapa, onde a planta já tem uma estrutura já avançada, se observarmos em vista de outras plantas que eu tenho, então essa já está uma etapa bem avançada, não necessita daquele vigor, daquela brotação intensa. Então uma adubação mais leve, com menos nitrogênio, claro que precisa de toda a nutrição ali, micronutrientes, macronutrientes, mas em doses menores, porque se fizer uma dose pesada de nitrogênio, fósforo, potássio, principalmente o NPK, os macronutrientes que necessitem maior quantidade, fizer uma adubação bem pesada, isso pode afetar a ter os entrenós muito longos, né? Então isso vai prejudicar na ramificação, né, e na compactação da estrutura da árvore. E então fazendo uma adubação mais leve nesse sentido, para que a planta esteja bem saudável, né, que os nutrientes aqui que ela necessita para o desenvolvimento e completar seu ciclo de vida, e também a rega. A rega é muito importante para conseguirmos a ramificação mais fina, às vezes as folhas menores, né, que se manter o substrato sempre encharcado, isso com certeza pode contribuir para ter os entrenós mais longos e as folhas maiores também. Então, um substrato drenante, poroso, né, então isso também pode influenciar a conseguir uma ramificação mais fina, os entrenós mais curtos. Então esse vídeo foi um pouco menos técnico, mas é muito importante para nós entender a cada fase, cada estágio que a planta está. Então é crucial, enquanto essa planta já está no estágio mais avançado, para conseguir uma ramificação mais fina, né, já tem umas estruturas já bem adiantadas, então é muito importante a gente entender isso, né, e eu acredito que essa poda de refinamento, de buscar, né, os entrenós mais curtos, é muito importante
nessa fase desta planta que ela se encontra hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, se ajudou vocês de alguma forma, dá um like, se inscreva no canal, que sempre vou estar postando novos conteúdos aqui para vocês. Até mais, pessoal, e o próximo conteúdo. Um abração.